erro. O primeiro erro comum de brasileiros que falam espanhol, que estão aprendendo ou que acham que falam espanhol, enfim, é não saber quando usar muy e quando usar mucho. As duas palavras existem em espanhol e as duas palavras significam muito, ok? Ok, muy e mucho. Mas não é sempre que eu posso usar muy e não é sempre que eu posso usar mucho, existe uma regra. Então, por exemplo, muy eu utilizo antes de adjetivos e antes de advérbios. Por exemplo, hoy estoy muy feliz. Feliz é um adjetivo, então eu tenho que usar a palavra muy antes dele. Yo vivo muy cerca de la playa. Cerca, para quem não sabe, significa perto. Eu moro muito perto da praia. Yo vivo muy cerca de la playa. Cerca é um advérbio, então antes desse advérbio eu tenho que utilizar a palavra muy. Eu não posso falar mucho cerca, assim como eu não posso falar mucho feliz. Muy feliz, muy cerca. Simples assim. E para usar o mucho eu vou usar com verbos e eu vou usar com substantivos. Por exemplo, tengo mucho frio. Frio é um substantivo. Mucho frio. Não se diz muy frio. Tá errado? Portunhol. A pessoa sabe que existe muy, mucho e aí usa qualquer na hora que quer, o que vem à cabeça, tal. Não, não é assim. Tem que ter uma lógica. Tem uma regra para isso. E mucho também se usa com verbos. Por exemplo, él estudia mucho. Estudiar, estudar é o verbo, estudia mucho. Então esse é um erro que muitos brasileiros cometem, não saber quando usar muy e quando usar mucho nas construções da língua espanhola. Ok? Muy, advérbios e adjetivos. Mucho, substantivos e verbos. Essa é a regra básica. Claro que tem detalhes aí, né? Mas aqui, pelo tempo que nós temos, eu tenho que ir direto ao ponto. Ok? O básico é isso com relação a muy, mucho. Sempre tem as exceções às regras. Assim como tem exceções à gramática da língua portuguesa, tem exceções à gramática da língua espanhola também. Outro erro comum dos brasileiros quando estão falando espanhol é utilizar o artigo antes de um nome próprio. Por exemplo, eu morava em São Paulo até pouco tempo. Em São Paulo, a gente fala o Marcelo chegou. A gente usa esse artigo definido antes de um nome próprio. Para nomes de estados, de cidades, né? A Bahia é um lindo estado. Nós usamos isso. Por que eu falei de São Paulo? Porque hoje eu moro no Nordeste e o nordestino, ele não usa esse artigo. Ele não fala o Marcelo chegou. Ele fala Marcelo chegou. Ele não fala a Eliene entrou na live. Ele fala Eliene entrou na live. Não usa esse artigo, ok? No espanhol, a gente não coloca artigos diante de nomes próprios. Então, há pouquíssimas exceções também, como eu acabei de falar, pouquíssimas exceções à regra. Por exemplo, Estados Unidos, los Estados Unidos. Aí utiliza o artigo. Japão, el Japón. La Argentina. El Salvador, o nome do país é El Salvador, então esse artigo não pode ser eliminado. Los Angeles, o nome da cidade. Mas no geral a gente não usa o artigo. Chile é um país encantador. Chile. Não se diz el Chile. E diante de nomes próprios de pessoas, jamais. Lá Fernanda está aqui. Não.
Fernanda está aqui. Sempre. Para nomes de pessoas não tem exceções. Para alguns países, algumas cidades, que o artigo já faz parte do nome, né? Por exemplo, Los Angeles, aí você não pode eliminar. Por exemplo, a capital de Cuba, La Habana. La Habana. Esse artigo já faz parte do nome. Então, a gente mantém. Então, colocar esse artigo definido, el ou la, antes de nomes próprios, nomes de países, nomes de cidades, nomes de capitais, está errado. Terceiro erro. Confundir os artigos el e lo. Isso é muito comum. Quais são os artigos definidos em espanhol? El, la, los e las. Então, por exemplo, el muchacho, los muchachos, plural. La muchacha, las muchachas, plural feminino. Simples. Então, diante de um substantivo, eu sempre vou usar el. El médico llegó al consultorio. El médico. Porém, existe em espanhol também, só para deixar os brasileiros mais perturbados, existe o artigo lo. O artigo lo é chamado um artigo neutro. Você não pode usar o lo antes de substantivos. Você não pode falar lo médico. Erro gravíssimo. É el médico. Lo você usa diante de adjetivos. Por exemplo, lo bonito de conocer outro país es convivir con las personas. Lo bonito. La cosa bonita de algo. Aí você tem que usar o lo diante de um adjetivo. O que o brasileiro pensa? La muchacha, las muchachas? Lo muchacho, los muchachos. Óbvio, seria óbvio. Esse raciocínio não está errado por parte de nós brasileiros. Porém, está errado na língua espanhola, porque o artigo definido é el. Então, é el, los, la e las. E para complicar mais ainda, existe o artigo lo. Então, se existe o artigo lo, quando o brasileiro sabe que existe, aí que ele começa a usar o lo loucamente. O lo também tem outra função de pronome, mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso também, porque eu estou focando no lo com relação a artigo definido. El, la, los e las são os artigos definidos e lo é chamado de um artigo neutro. Ok? Quarto erro, pessoal. Quarto erro. Quando você está escrevendo em espanhol uma pergunta ou uma exclamação, você tem que colocar o ponto de interrogação de cabeça para baixo. Vocês já devem ter visto isso em algum texto, se você prestou atenção. Tanto a exclamação de cabeça para baixo, quanto o ponto de interrogação. Isso é uma regra. E é uma regra muito inteligente da língua espanhola. Deveria acontecer isso em português também. Vocês já perceberam que muitas vezes, quando estamos lendo um texto em português, em voz alta, a gente só percebe que é uma interrogação lá no final da frase? E aí a gente dá aquela entonação na última palavra e fica horrível, tem que ler tudo de novo aquela frase? Já aconteceu com todo mundo isso, na época da escola. Quando o professor pedia para ler em voz alta, a frase era longa, o ponto de interrogação estava lá no final, você não dava a entonação correta, e quando chegava na última palavra, você tinha que dar a entonação de pergunta. Porque na língua portuguesa não existe uma regra para você formar uma interrogação. E em espanhol também não, ó, isso é igual ao português. Eu posso perguntar, tu eres Maria? Ou, eres tu Maria? Tanto faz. Posso colocar o verbo antes do pronome pessoal ou
a ordem do português mesmo. Tu eres Maria? Porém, eu preciso dar entonação de pergunta quando eu estou falando. E quando eu estou escrevendo, como é que eu identifico isso? Com a interrogação inicial. Tanto essa interrogação quanto a exclamação, elas são escritas de cabeça para baixo. Então, interrogação inicial, aí você escreve, tu eres Maria? Interrogação final. Que lindo dia de sol é uma exclamação. Então, você coloca a exclamação de cabeça para baixo e a exclamação final. Então, isso é inteligente porque quando você está lendo, você já vê que é uma interrogação ou uma exclamação e dá a entonação correta. A entonação em qualquer idioma é super importante. A entonação no idioma espanhol também.